Que a paz do nosso Senhor Jesus inunde o nosso coração. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Então o homem disse: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: O que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse: Eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. E Jesus lhes respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Chamando os 12 para um lado, Jesus disse: Eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto e eles não sabiam o que Jesus estava falando. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus o Nazareno estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam, para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então veja, a tua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém. Capítulo 18 de Lucas. Ontem nós vimos Jesus ensinando sobre oração, e agora nós vemos Jesus aqui encontrando pelo menos com duas pessoas de maneira muito específica, trazendo ensinamentos importantes para nós. O primeiro foi o jovem rico. O jovem rico é uma ilustração muito clara sobre como nós podemos estar deixando de experimentar o melhor de Deus, a plenitude de Deus, a vontade de Deus, por apego às coisas materiais. É muito claro o texto que diz que esse jovem, ele era um jovem extremamente virtuoso. Se você conhecesse o jovem rico, você certamente o elogiaria, você certamente admiraria esse jovem rico. Jesus fala para ele sobre os mandamentos, ele fala que ele obedecia a todos esses mandamentos, e sobretudo Jesus aqui fala sobre os mandamentos que tem a ver com o próximo: não adulterar, não matar, não furtar, não dar falso testemunho, honrava o pai e mãe. Ele era um jovem virtuoso, ele tinha uma certa posição de destaque. Versículo 18, Lucas é o único que nos dá conta de que o jovem rico era alguém que tinha uma posição diante da sociedade. E é interessante que no versículo 21, ele diz que ele observava essas coisas desde a sua juventude. Ou seja, ele era um homem muito virtuoso.
Mas Jesus fala algo para ele que serve para mim e para você. Jesus fala, uma coisa ainda falta a você. Às vezes, por a gente não abrir mão de uma coisa, algo que a gente de alguma forma colocou no lugar de Deus, nós deixamos de experimentar a plenitude de Deus, o propósito de Deus. E às vezes até mesmo algumas pessoas que não estão andando em Cristo, ou seja, não receberam a salvação, a vida eterna, por causa de uma coisa que elas não abrem mão. E aqui no caso deste homem, era as riquezas. No versículo 22, as riquezas, no versículo 22, Jesus diz, uma coisa ainda falta a você, vende tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Jesus nunca pediu isso para todas as pessoas. Na verdade, o único texto que nos dá esse sentido é este texto, onde Jesus fala para ele, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Jesus aqui estava confrontando diretamente o ídolo do coração daquele homem, porque o problema não é a pessoa ter muito dinheiro, mas é quando o dinheiro a tem. O problema não é o que eu e você temos, mas é quando aquilo toma um lugar na nossa vida que nos impede de andar com Jesus e de fazer a vontade dele. Há pessoas que elas se orgulham do seu dinheiro, há pessoas que se orgulham do seu conhecimento, do seu intelecto, há pessoas que se orgulham pelo seu próprio eu, idolatram as suas próprias vontades, e todos nós precisamos ouvir a voz de Jesus para perceber o que tem nos impedido de experimentar uma plenitude de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus. Nós podemos estar vivendo uma vida boa, fazendo muitas coisas boas, mas uma coisa está nos impedindo de estarmos caminhando livremente com Jesus. E o texto é muito claro, no versículo 23, que o homem, ouvindo essas palavras, ficou muito triste, e ele deixou de seguir a Jesus. O que esse homem perdeu, na verdade? O que esse homem perdeu de experimentar andando com Jesus, por causa de uma coisa que o coração dele colocou no lugar de Deus. E Jesus aqui, na verdade, parece que Jesus foi muito duro com este jovem. Quem lê a Bíblia e não conhece a palavra no geral, não conhece realmente o caráter de Deus, parece que Jesus estava sendo muito duro, já que esse homem era tão virtuoso. Mas, amado, o primeiro mandamento, ele é a base de todos os outros. Não terás outros deuses diante do Senhor. Porque se você e eu colocamos o prazer, o dinheiro, nossas vontades, nossos argumentos na frente de Deus, nós não vamos experimentar a plenitude de Deus. Jesus, na verdade, que estava amando esse jovem, falando a ele a verdade e deixando muito claro o preço do discipulado. Jesus aqui estava sendo honesto desde o início. Jesus podia ter falado, vamos, me segue, depois as coisas vão acontecendo. Mas Jesus é direto. E aí, a partir do versículo 24, vem um ensinamento específico sobre a questão de dinheiro, dos apegados ao dinheiro. Dinheiro na Bíblia não é maldição, e nem é sinal da bênção de Deus. Dinheiro é uma possibilidade que Deus vai dar a alguns mais, outros terão menos. E não só Deus vai permitir, mas também pessoas também vão gerar e administrar melhor do que outros. E isso faz a diferença entre pobres e ricos, que Jesus falou que sempre teremos. Porém, a Bíblia diz, cuidado com o amor ao dinheiro. Você pode amar o dinheiro tendo muito ou tendo pouco, sendo apegado às coisas materiais, querendo estar no controle da sua vida. E aí Jesus fala no versículo 24, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. E ele diz, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Esse texto tem sido tentado, as pessoas tentam explicar de várias maneiras, como se Jesus estivesse apenas ilustrando que havia em Jerusalém uma porta muito estreita, que o camelo para passar tinha que tirar as cargas. Outros dizem que a palavra camelo, aí no grego tem uma palavra parecida para o fio, como uma corda, uma linha, para entrar realmente, literalmente, numa agulha. Mas como muitos estudiosos, eu concordo,
nos parece que esse texto, Jesus está sendo bem humorístico, literal. Ele está falando sobre um camelo mesmo e sobre uma agulha mesmo, para mostrar o seguinte, que é impossível uma pessoa que ama o dinheiro, é impossível ela amar a Deus, ela andar com Deus. E aí, olha o que dizem para Jesus: é impossível então, é impossível alguém ser salvo. Versículo 26, sendo assim, quem pode ser salvo? Ele está dizendo, os discípulos estão dizendo, é muito difícil então ser salvo. E Jesus diz, o que é impossível para o homem, é possível para Deus. A salvação é uma obra da graça de Deus. Deus liberta o rico do amor ao dinheiro. Deus liberta os que têm menos da murmuração, da inveja, muitas vezes daqueles que têm mais. Deus é que liberta o coração do homem. Deus é que nos salva. É a graça de Deus que abre os nossos olhos para mostrar que a maior riqueza é estar com Jesus. A maior riqueza é andar com Deus. A maior riqueza é a presença de Deus, amados. Porque se você pegar uma pessoa que tem muito e outra que tem pouco, parece que quem tem muito está muito mais feliz, realizado e é muito mais privilegiado. Mas se os dois morrerem agora, a realidade é outra. E nós já vimos isso. Lucas já nos contou a parábola do rico e do Lázaro. E há muitas pessoas ainda acreditando que os seus bens são para ela desfrutar e viver, apenas enriquecer e viver para ela. Amado, tudo que Deus nos dá é para a gente se sustentar, abençoar outros e investir no reino. Se essas três coisas não são feitas com dedicação, você pode estar sendo um idólatra, adorando a Mamon, administrando dinheiro só para os seus próprios desejos e a sua própria vontade. Jesus deixa claro então, amado, que o Senhor nos salva. E aí Pedro, diante disso, no versículo 26, ou melhor, no versículo 28, Pedro diz, nós deixamos a nossa casa e seguimos ao Senhor. Pedro nessa hora diz, nós fomos salvos, nós já encontramos o Senhor e nós não estamos apegados a nada. Pedro meio que se autoelogia e Jesus diz, em verdade eu te digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, filhos, por causa do reino, não vai deixar de receber já no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, receberá a vida eterna. Ou seja, Deus sempre recompensa a nossa obediência, as nossas renúncias. Deus sempre vai recompensar. Aqui na terra, nós já temos recompensas das nossas renúncias. A alegria do Senhor, a paz de Deus, a certeza de andar na vontade dEle, no propósito dEle. E na vida eterna, amado, somente no céu teremos a verdadeira dimensão das nossas escolhas, de como valeu a pena obedecer a Deus. Vale a pena obedecer a Deus, vale a pena socorrer os mais necessitados, vale a pena investir no reino de Deus, vale a pena investir em missões, mas só vai enxergar isso pelo Espírito Santo. É só obra de Deus que a gente enxerga essas coisas pela graça, que nós vamos ver a realidade como ela é. Senão vamos ver o dinheiro apenas como maneira de nos manter, de ostentar, de nos exaltar e tornar-nos mais orgulhosos. E aí, a partir do versículo 31, lemos que Jesus fala mais uma vez da sua morte, da sua entrega na cruz do Calvário. Lucas vai narrar isso mais ou menos umas 7 vezes, que no meio da caminhada com os discípulos, Jesus mais uma vez vinha e lembrava, olha, o Filho do Homem vai morrer em Jerusalém, vai se entregar. Olha comigo no versículo de número 32, diz assim, ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir dele. Depois de açoitá-lo, o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Ou seja, Jesus continuamente estava lembrando que ele veio para morrer em nosso lugar, que ele se entregaria para ser crucificado e ressuscitaria. Jesus está deixando claro o que é essencial para os discípulos, mas o texto nos diz mais uma vez que os discípulos não conseguiram entender. Versículo 34, eles não conseguiram entender. Amado, tem muitas coisas que Deus quer nos mostrar que a gente não consegue entender, e nós precisamos pedir a Deus um coração sensível, quebrantado, para a gente estar aprendendo com o Senhor todos os dias. Nós não vamos aprender tudo de Deus num dia só, nós devemos ter um coração humilde, sempre disposto a aprender, e sobretudo,
aprender o que é essencial. E Jesus aqui está revelando a eles a essência do Evangelho, que é a entrega dele, a morte dele. Mas eles não conseguiam entender, por quê? Porque a expectativa deles quanto a Jesus era outra. Muitas vezes não entendemos o que Deus quer nos mostrar, porque nós alimentamos expectativas pessoais. De acordo com o nosso próprio raciocínio, nós ficamos imaginando. Quantas pessoas ficam imaginando a volta do Senhor Jesus? O dia da vinda dele, da sua segunda vinda? Quantas pessoas ficam tentando descrever como vai ser? E a Bíblia nos dá pistas, mas não nos dá todos os detalhes. Será glorioso o dia da vinda dele. O que é mais importante sobre a volta de Jesus? Estar preparado, aguardar, cooperar, pregando o Evangelho do Reino e vivendo uma vida cheia do Espírito Santo todos os dias. Isso é o mais importante. Então Jesus aqui está mostrando para eles, olha, diante de tudo que Jesus estava falando, ele lembrava, o Filho do Homem será entregue e vai ressuscitar, mas eles ainda estavam com dificuldade de entender, porque eles tinham expectativas humanas acerca de Jesus. Mas Deus não vai suprir as nossas expectativas, Deus vai suprir as nossas necessidades. E a maior necessidade que eu e você temos é de ser cheio do Espírito Santo. E em último lugar, a cura do cego de Jericó. Capítulo 18, então, de Lucas, a partir do versículo 35, nos dá conta que Jesus estava se aproximando de Jericó. E ali tinha um cego sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E o texto nos diz que ele ouviu o barulho, e ele perguntou o que era aquilo, e falaram, é Jesus, o Nazareno. E ele começa a gritar. Antes de Jesus chegar em Jericó, a fama dele já estava ali. O que ele vinha fazendo já estava ali. E aquele cego creu em Jesus. Antes de ver Jesus ali passando perto dele, o cego já cria em Jesus pelo que ele ouviu falar. Amado, a fé vem pelo ouvir. Quando você ouve a palavra e decide crer, a sua fé vai sendo desenvolvida. Você pode duvidar, você pode menosprezar o mensageiro, aquele cego que não via nada, mas ele ouviu e creu. Ele creu que aquele de quem estavam contando que fazia milagres, que operava curas maravilhosas e que anunciava o reino de Deus e que dizia que ele era o Filho de Deus, ele creu que aquele homem realmente poderia fazer um milagre na vida dele. E quando ele percebeu o barulho, a agitação e falaram que era Jesus, ele não perdeu tempo. Ao contrário do jovem rico, que era orgulhoso, soberbo e não queria renunciar coisa alguma, o cego de Jericó começa a se humilhar, ele se humilha, ele grita no versículo 38, ele começa a gritar, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Um coração quebrantado. O jovem rico era cheio de justiça própria. O cego de Jericó tinha um coração quebrantado, reconhecia que ele era pecador. Ele não apenas fala que ele queria ser curado, mas ele fala, tenha compaixão de mim. Ele reconhece, e quando ele chama Jesus de Filho de Davi, ele reconhece que Jesus era o rei, descendente de Davi que viria. Ele reconhece Jesus nessa dinastia real de Davi, que era prometido pelos profetas, que viria o filho de Davi. Ele reconhece o reino de Deus ali. Ele chama Jesus pelo título de rei, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aí as pessoas começam a repreendê-lo. É assim, quando eu e você começamos a buscar mais o Senhor, clamar ao Senhor, algumas pessoas não vão entender e vão tentar nos desanimar. E aí você diz, é por isso que eu estou desanimado. Mas o cego de Jericó, ele grita mais e mais. Quando os obstáculos começam a aparecer, você deve gritar mais e mais, você deve orar mais e mais, você deve clamar mais e mais. O texto diz que quanto mais o repreendiam, versículo de número 39 diz, mais ele gritava, mais ele clamava, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus parou tudo e mandou que trouxessem o cego. E quando o cego está ali perto dele, Jesus pergunta, o que você quer que eu lhe faça? Amado, há perguntas que Jesus faz para poder sondar o nosso coração, para poder nos despertar, para poder nos levar a uma autoconsciência. Você quer realmente essa cura? Você quer realmente ser liberto deste mal, desta opressão, disso que está te afligindo? Você quer realmente sair dessa zona de conforto? Você quer realmente mudar de vida?
Jesus nos pergunta isso para nos despertar, para nos acordar. E ele responde: Senhor, eu quero ver de novo. Ou seja, ele não era cego de nascença, ele queria ver de novo. E Jesus fala: a tua fé te salvou. Imediatamente ele passou a ver. E sabe o que ele fez? Ele passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Ele não apenas queria uma cura, ele queria uma nova vida, ele queria um novo estilo de vida, ele queria uma nova caminhada. Ele agora não apenas está feliz porque ele está curado, mas ele está feliz porque ele conheceu, ele reconheceu, ele se entregou ao Filho do Deus vivo, aquele que era esperado. Ele teve um encontro com Jesus. Ele não era apenas mais alguém curado, ele era alguém transformado pela presença de Jesus, pela palavra de Jesus, pela revelação de quem Jesus era. Ele recebeu isso, por quê? Porque ele tinha um coração quebrantado e humilde. A minha oração nessa manhã é que não sejamos como o jovem rico, deixar que algumas coisas estejam nos impedindo de caminhar com Jesus. Que a gente seja como este homem que estava cego, mas que na sua limitação, ele não se deixou aprisionar, ele não se deixou ficar retido nos obstáculos naturais que ele tinha, tanto a sua cegueira quanto as pessoas ao redor. Ele decidiu clamar para experimentar o poder de Jesus, a graça de Deus, e ele foi transformado. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar porque a palavra é alimento, a revelação do Senhor, ela ilumina os nossos olhos. Pai, todos nós temos necessidade de enxergar cada dia melhor a tua vontade, a tua glória, a tua grandeza. Pai, eu oro para que o Senhor mostre a cada um de nós aquilo que nos falta entregar, aquilo que nos falta reconhecer, aquilo que nos falta renunciar, para que a gente possa viver uma vida livre e plena na tua vontade. Mostra o nosso coração, Pai. Não permita que aquilo que é bom em nós venha, ó Deus, a estar mantendo áreas da nossa vida de reprovação, justificando coisas que nós ainda não entregamos. Pai, nós queremos nos entregar de maneira plena ao Senhor. Dê-nos um coração quebrantado, como do cego de Jericó, que clama e que não desiste de clamar, mesmo quando os obstáculos surgem, porque nós sabemos que o Senhor é o Filho de Davi, Jesus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Filho do Deus vivo. Cura-nos nesta manhã, abre os nossos olhos espirituais a cada dia e mostra-nos a tua vontade perfeita, para que a gente ande nela, na tua presença, em teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.